Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor João Matos e hoje a gente vai falar sobre MMC e MDC, o jeito mais fácil mesmo de encontrar MMC e MDC de dois números, certo? Pra gente compreender bem o vídeo de hoje, eu vou pedir que você assista o vídeo sobre decomposição em números primos, que eu fiz, é o último vídeo do canal, certo? Então, o que eu vou precisar é basicamente conseguir decompor um número em partes primas, certo? Em uma multiplicação de números primos. A partir daí o MMC e o MDC é bem simples, certo? Vamos aqui. Primeiramente, o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum? O MMC corresponde ao menor número inteiro positivo, que é diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois carinhas, 2 ou 3 ou 4, certo? Lembre-se que para encontrar todos os múltiplos de um número, você pega os números reais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai embora. E pega e multiplica por aquele número. É basicamente uma tabuada estendida daquele número. Para saber se um número é múltiplo do outro, a gente tem que usar critérios de divisibilidade, mas isso é bem simples. Quando a gente olha para os múltiplos, a gente já vê de cara, né? Por exemplo, a tabuada do 7, em algum momento a gente vai encontrar o 70. Então é porque o 70 é 7 vezes alguém, então ele é o múltiplo, certo? 77 é 7 vezes alguém, então ele é um múltiplo de 7, beleza? Vamos pro próximo aqui, o que é o MDC? O MDC é o maior divisor comum, ou máximo divisor comum, certo? Dado dois números, eu vou olhar o conjunto de divisores dele, que ao contrário do conjunto de múltiplos, é um conjunto bem pequeno. Os múltiplos, eles são infinitos. Pega o número e arrocha a multiplicação dele por qualquer cara. Já o MDC, o conjunto de divisores, ele é uma galera bem mais restrita, são todos os números que são menores do que ele e dividem ele. Podendo ser um, podendo ser ele mesmo, sim. Entra o que é um primo, né? Quando a gente fala de conjuntos de divisores. Para encontrar o MDC, a gente tem que, de dois números ou três números, a gente tem que, na teoria, né? Escrever todos os divisores deles e olhar quais estão em comum, certo? E entre esses em comum, eu pego o maior. Então, maior divisor comum ou máximo divisor comum. Bem, tá no nome, né? E aí, o que é a decomposição simultânea? É o que a gente vai precisar para encontrar MMC e MDC na mesma conta, no mesmo tempo. Ligeiro bala, certo? A decomposição simultânea é quando você pega dois ou mais números, bota eles em vírgula, passa aquela barrinha na lateral e vai dividindo pelos fatores primos, certo? Vai dividindo os dois ao mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo. Beleza? O que é que a gente vai precisar quando a gente fala de MC e MDC na decomposição? Se eu faço a decomposição simultânea de dois caras e vou fazendo as continhas, em determinado momento, eu consigo dividir aqueles dois caras por um número. Por exemplo, eu estou fazendo a decomposição do 10 e do 15. Eu consigo dividir os dois por 5. Ótimo! Então eu vou restar 2 e 3. Só que tem um problema. Eu não consigo nem dividir 3 por 2, nem 2 por 3. Então só o 5 consegue dividir os dois caras ao mesmo tempo. Depois eu teria que dividir só o 2, deixar o 3 quieto, e depois só o 3, deixar o resto quieto. Então, quando eu falo de MMC e MDC, o que eu preciso prestar muita atenção é isso. Durante a decomposição simultânea, quem divide os dois ao mesmo tempo? Quem não divide, certo? O cara que divide os dois ao mesmo tempo, ele vai compor o MDC. E quando eu olho para aquele número decomposto com todo mundo, aquele cara é o MMC. Professor, como assim? Vamos olhar agora aqui no quadro, certo? Vamos lá. Como é que eu encontro o MMC e MDC de 1575? Primeiro passo, decomposição simultânea, beleza? Vamos decompor os dois ao mesmo tempo. E para isso, a gente vai escrever um do ladinho do outro. Eu vou escrever aqui de azul o 15 e o 75. Jogo a barrona na lateral aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar números primeiro para dividir os dois ao mesmo tempo. Professor, os dois terminam em 5, então eu posso dividir por 5? Pode, sem problemas. Bora aqui. 15 dividido por 5 dá 3. 75 dividido por 5. Eu não sei quanto é que dá, professor. Pô, então vamos olhar aqui no cantinho. 7 é 5 por 5. Dá 1. Derrubou o 2. Derrubou o resto. Bateu 15 aqui. Certo? Ah, professor, não dá mais para dividir os 2 por 5, porque é 3 e 15. Correto. Mas dá para dividir os 2 por 3, não dá? Então aqui eu teria por 3. 3 por 3 dá 1. E 15 por 3 dá 5.
Agora, para terminar, eu teria só que botar o 5. Pronto, terminei minha decomposição simultânea. E agora, perceba o seguinte, somente o 5 e o 3 conseguiram dividir os números ao mesmo tempo. Quando eu tenho os caras que dividem ao mesmo tempo, eu gero um MDC. Como tem o 3 e o 5, é vezes. Então o MDC é de 15,75, é o próprio 15. E o MMC é simplesmente eu catar todo mundo que está aqui desse ladinho. Então vai ser 5 vezes 5 vezes 3. Então vai ser 25 vezes 3, 75. Professor, mas deu um número e o outro deu outro número. Isso é sempre? Não. Outro exemplo. 150, 120. Bora lá. A rocha, meu amigo. Botou a barrinha aqui na lateral. Dá para dividir por 2 porque ambos são pares. Aqui dá 75, aqui dá 60. Dá para dividir os dois por 3. Aqui dá 25 e aqui dá 20. E agora? Dá para dividir os dois por 5. Aqui dá 5 e aqui dá 4. Vou até trocar de cor agora, ó. Agora, o 4 divide por 2. O 5 não divide por 2, fica quieto. O 2 divide por 2. O 5 não divide por 2 e fica quieto. E aqui o 5 divide por 5 e acabou-se que era doce. Desculpa. Bora lá. O que é o MMC aqui? O MMC é simplesmente você catar todo mundo. Cate todo mundo. 2, 3, 5, 2, 2, 5. Pega de acho. Agora, o que é o MDC? É só os bonitinhos, os que dividem comum. Dividem os dois ao mesmo tempo. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5. 6 vezes 5, 30. O MDC daqueles dois caras é 30. E o MMC? Aí essa porrada de multiplicação aqui. 6 vezes 10 vezes 10. 600. Pega. O MMC entre 120 e 150, 600. O MDC, 30. Viu como não bateu igual agora, certo? Não, ali foi coincidência, no nosso primeiro exemplo. Tem mais dois ainda, bora lá. 125 com 40. Barrinha aqui na lateral. Vamos lá. Os dois são pares? Não. Dá pra dividir os dois por 3? Parece que não, né? Mas vamos dividir por 5. Por 5 eu sei que sai, porque eles terminam em 5 e eles terminam em 0. 125 dividido por 5 dá 25. 400 dividido por 5 dá 80. Certo? Aqui ainda dá para dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 5. E esse cara aqui, 80 dividido por 5 dá quanto, professor? Eu não sei, aluno. Vamos descobrir. Baixa o 0. Deu 6, 16. Bom, não tem nenhum número que divida o 5 e o 16 ao mesmo tempo. Então, agora vai entrar a parte que não é mais comum, certo? Vai ser o 5, dividir 5 por 5 dá 1 e 16 fica quieto. Agora vamos dividir o 16 até ele se acabar. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Acabou-se. Bora aqui. O MDC é a parte boa, que é a parte pequena. É os números que dividem os dois números, os carinhas, os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. 5 e 5, sempre multiplicados. O MMC, aí ele é maluco. Pega todo mundo. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pega de acho. Agora tem que fazer essa conta aqui, né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eita, de acho. E agora? Agora eu tenho que fazer 250 vezes 8. Bora lá. Não sei quanto é, não. Professor, mas você é professor e você não sabe quanto é uma conta dessa de cabeça. Sim, não sei. 40, 16, 20. Pronto, o MMC é 2000. Nem parece, né? Que dois números aparentemente curtos vão ter um MMC de 2000 e um MDC de 25.
que é bem pequenininho. Oh, acabou. Galera, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Espero que vocês tenham entendido tudo, ficado claro. MDC, parte comum. MMC, todo mundo. E a fatoração simultânea, sempre tomar cuidado para não dividir errado. Certo? Valeu e até a próxima.